É interessante pensar pelo ponto de vista do cérebro, entre aspas. Ele tá sempre... parece que ele tá sempre disposto ou disponível pra se viciar em algo, né? Ele tá sempre. E a vida é um eterno cuidado pra não dar isso pra ele, né? Exato. Por que o cérebro tá sempre querendo se viciar em alguma coisa? Cara, eu não sou muito fã da descrição de perspectivas evolucionistas, mas eu diria que a parte evolucionista é grande parte desse fenômeno, assim. Só pensar que, por grande parte da história dos seres humanos, a gente era caçadores-coletores aí, e era horas a fio sem nada, até que eventualmente a gente achava comida, e era tipo, meu Deus! Então a chance é que tudo seja hiperestimulação pra gente. Se a gente usa isso como um referencial, a gente percebe que desde sexo até drogas, até telas, enfim, são estimulações muito drásticas em termos de ativação de neurotransmissores. Eu digo que é quase como se fosse um soco de neurotransmissores, em relação à nossa história pregressa, assim, que era de monotonia, assim, as coisas eram bem monótonas. Tem uma teoria, né, que a gente ainda tem o cérebro de um homem das cavernas acessando tudo isso, né? É muito difícil pensar que a gente tem uma distinção tão grande, assim, de variáveis, de novo, de evolução em relação a esse sentido, principalmente encefálico, assim, é muito difícil. A nossa musculatura se parece extremamente a um macaco, porque eu não acharia que o meu encéfalo não se parece extremamente a um macaco. Então o trabalho, teoricamente, de um psicólogo é cuidar desse cérebro primitivo, que tá sempre caindo em rascadas, em vícios, né? Exatamente. E é muito difícil perceber o quanto... E isso é uma coisa que eu não vejo falar muito, assim, mas como trabalho muito com isso na clínica, é muito difícil ver o sofrimento que as pessoas nos trazem por algo que é simples no sentido de descrição. Ó, eu tenho uma dificuldade com X substância. Não é algo que envolve uma história muito intricada em termos de variáveis, algo nesse sentido. Mas de que sofrem imensamente por algo que elas precisam desengajar. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de engajar alguma coisa na vida. E tem pessoas que não conseguem parar de engajar com uma substância, ou às vezes com pornografia, coisa nesse sentido. E aí isso traz um sofrimento muito grande. E é muito difícil ver a pessoa ali na tua frente tentando desengajar de algo que ela não consegue parar. Então tem essa característica. Eu diria que tem muitas distinções entre meu trabalho como clínico e dos meus colegas, principalmente pensando na amostra de pacientes que eu tenho. Eu citei, por exemplo, da questão de fidedignidade do discurso, mentiras, enfim. Tem também o fato de que, enfim, são pessoas que estão sempre engajando em algo que eles não conseguem parar de engajar, sendo que vão ter pessoas super depressivas, assim, que eles não conseguem engajar com nada, ficar mais na cama. E aí esses paralelos são bem difíceis para a maioria dos meus colegas de perceberem o quanto tratar o usuário de substância é bem diferente do que a média dos pacientes que a gente tem. O teu foco é tratar pacientes que têm esse problema ou você atende geral, assim? Eu atendo outros desfechos também. Tá. Atualmente eu acho que eu tô com 60% a 70% de usuários de substância. Mas eu atendo outros desfechos, sim. Gosto muito disso. É muito difícil eu ficar 100% com usuários de substância, porque eu fico meio... É muito difícil, assim. Assim como, por exemplo, um dos tipos de terapia que eu trabalho, que a Ana Polak veio aqui e citou sobre, que é a terapia comportamental dialética, que é um tratamento para transtorno de personalidade borderline, é um tratamento que, se tu tem muitos pacientes que exigem esse tratamento, a chance é que seja muito oneroso pra ti em termos de estresse, porque é um tratamento que é muito sistematizado, muito organizado, exige muito tanto do terapeuta quanto do paciente. Então é muito difícil ter muitos pacientes que trabalham com DBT, que é esse tipo de terapia. No uso de substância, a gente normalmente trabalha com TCC, que é terapia cognitivo comportamental, entrevista motivacional, que é outro tipo de intervenção. E aí, se eu tenho muitos pacientes nessa direção, também me onera muito em termos de estresse. Então é bom pra eu ter, não só eu me sentir mais efetivo como terapeuta, mas também para não ficar só atendendo esse desfecho, assim. Então, mas 70 pacientes você falou, né? 70%. Nossa, 70% da tá. Eu morria. Mas o que é mais comum? Você chegar pra você, álcool ou cara, na cocaína? Clínica é maconha e álcool. Na pesquisa, como eu falei, era basicamente cocaína e crack. Na clínica é maconha e álcool. E baseado em evidências, qual que são os caminhos pra tentar corrigir isso? É muito interessante que teve uma época, não vou lembrar a data, se não me engano, anos 70, assim, que muitos desses tratamentos, assim, eles eram coercitivos, basicamente. Em que eu dizia, olha só, essa droga é ruim, isso aqui é um lixo, tem que parar de desengajar nisso, tem uma pessoa horrível por estar engajando nisso. Era muito baseado em tentar meio que impor alguma lógica em cima da pessoa. E aí, muitos dos tratamentos que se desenvolveram depois desse período, eles focaram muito mais no sentido de como é que eu evoco no paciente essa mudança. Ao invés de eu tentar jogar a mudança na cara dele, como é que eu evoco nele essa mudança? Seja motivos que ele quer mudar, que nem tu acabou de me citar. Eu mexo muito no celular durante o dia. Provavelmente tem algo que é importante pra ti, que diz respeito a desengajar do uso de tela. Seja porque tu viu, ficar olhando o celular é muito ruim pra tua cabeça, sei lá. Ou seja pelo fato de tu não tá aproveitando teu dia porque tá olhando o celular. Então tu mesmo consegue me elencar motivos pra parar de engajar com o celular.
É nisso que a gente trabalha. E aí, muitos desses tratamentos, e aí a base deles é a entrevista motivacional, eles têm essa ideia de evocar a mudança no paciente. Então a gente vai trazer, tudo que eu conseguir trazer de motivos para tu mudar é benéfico para nós como um tratamento. E aí esse é um dos tratamentos. Junto desse é a terapia cognitivo-comportamental, que vem basicamente com o encargo de, tu tem certas crenças em relação ao teu uso de substância, tem certos pensamentos que, em forma de uma cascata, de um encadeamento, eles te levam mais ou menos próximo da substância. Esses são os tratamentos que a gente tem como mais efetivos atualmente. E de maneira generalizada, assim, qual que é o momento que a pessoa entende que ela tem algum problema? Cara, esse é um papo muito difícil, tá? Porque é muito difícil, agora a minha experiência como clínico, é muito difícil ver pacientes que chegam pra mim e dizem, Bernardo, eu quero fazer terapia porque eu tenho problema com maconha. O mais comum é, Bernardo, meu cônjuge, Bernardo, meu filho, Bernardo, não sei o quê. E é muito mais comum terceiros virem pra falar comigo pra que o cônjuge familiar faça terapia. Por quê? Porque, em média, o uso de substância ele é mais bem aferido, ele é mais bem percebido quando eu tô inserido em algum meio social e esse meio social me descreve esse problema muito mais do que eu mesmo. Vai ter pessoas que vão reconhecer o seu próprio problema, vai. Só que esse é um desfecho mais raro em relação ao quanto seja familiares, seja cônjuge, seja amigos, notam essa dificuldade. Então, para evocar essa motivação do tipo, olha só, eu quero mudar, é outro papo, é bem mais difícil. Mas a identificação disso normalmente é mais comum que seja de outras pessoas que do próprio usuário. Assim. Mas aí normalmente o paciente aceita? Daí chegamos na dificuldade, e isso... não lembro se o Regis citou isso quando ele esteve aqui. Mas se tu ouvir muitos usuários, tu vão ver que quando eles estão convictos a mudar, eles falam de uma forma, não, eu quero mudar, isso aqui tá destruindo minha vida, e a gente consegue evocar muito desse motivo pra mudar. Mas chegar lá é um ponto muito difícil. Porque às vezes eles não vêm engajados, às vezes, tipo, muito do processo de terapia é tu chegar no meu consultório e falar, não, tem os problemas aí. Eu também tenho meu celular que eu olho muito. Mas o meu problema é o casamento. E aí eu tenho que manter esse alvo meio que por trás da minha cabeça, assim, de, o Arthur tem uma questão com o celular dele. Mas ele tá aqui pelo divórcio dele, sabe? Uma coisa nesse sentido. E a gente trabalha no alvo primário, que seria esse possível divórcio, e a gente eventualmente a gente consegue passar esse para um alvo mais prioritário ao longo do tempo. Mas é bem possível que às vezes passe meses e eu tô trabalhando outro desfecho. Justamente porque se eu evoco o uso do celular... levanta a trava do cara. E ergue o muro. Ergue o muro. Entendi. Então ele fala alguma coisa, uso porque perdi o emprego, ou porque eu não gosto do meu emprego, ou porque minha namorada largou. E aí você fala sobre isso. Isso. Até você conseguir linkar o comportamento? Não precisa ser linkado, pode ser só de, vamos trabalhar disso agora? Então, tipo, tem formas em que, se tu não nota o sofrimento que tu tem em relação a algo, mas eu noto, eu como profissional de saúde, aqui põe qualquer, não precisa ser psicólogo, médico, enfim, mas tu não vê dessa maneira. E eu não consigo demonstrar o quanto isso causa sofrimento pra ti, eu preciso no teu falar e no que tu me traz, eu conseguir linkar esse sofrimento pra ti. Eu tô linkando o sofrimento e não o alvo. Não é uma coisa tipo, não, tem que mudar, parar de fumar, né? Mas tipo, talvez tenha alguma dificuldade respiratória, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então a gente sempre consegue trazer esse processo de o sofrimento que talvez não seja o que a maioria dos médicos vê, como por exemplo, dificuldades respiratórias ou algo nesse sentido, mas tem alguma coisa que tu vai notar em ti mesmo que tem relação com esse sofrimento, e aí é a partir disso que a gente puxa pra essa direção.